Eu recebi aqui uma pergunta de uma pessoa que talvez não seja a única a perguntar isso, portanto vou compartilhar a resposta em vídeo que talvez possa servir para vários outros também. Oi, tenho 28 anos e sou virgem. Depois de 2 meses de namoro, meu namorado terminou comigo porque eu não quero transar. Sou cristã e quero guardar a prática sexual para o momento certo, da forma certa, com a pessoa certa, dentro do casamento. Mas a pressão é muito grande, parece que todo mundo está fazendo. Meu namorado é cristão, frequenta a igreja, mas mesmo assim quer ter sexo antes de casar. Aliás, ele já foi casado, mas todos os meus namoros anteriores também terminaram pela mesma razão. Será que eu estou errada? Não tenho chance de ser feliz com os valores que tenho? A pressão é tão grande que tem hora que dá vontade de entregar-se ao primeiro homem que aparecer. Me ajude, o que eu faço? Olha, minha querida, você mencionou nesse texto que você escreveu, um dilema que você vive que tem lhe deixado triste, desanimada, sem vontade de ir à igreja, e o seu dilema é sobre a busca por um relacionamento a dois que lhe satisfaça as expectativas de ser feliz e de fazer alguém feliz. A idade na qual você se encontra é uma fase linda, é realmente a época em que o sonho surge de maneira mais aprofundada de construir um lar e de ter filhos e de ter um lado mais sólido da vida. E casar e ter filhos são coisas lindas. Eu sinto muito pelo que você tem passado em relação aos namoros. Você descreveu um último namoro que você teve que durou 2 meses. Você estava gostando muito do rapaz e até aí o processo se fazia sadio, eu acredito nisso. E eu quero que você saiba que 2 coisas se passam dentro de nós quando nós somos atraídos por alguém. A primeira é um conjunto de sentimentos. A segunda não é sentimento, é o amor. Amor é um princípio que nós adotamos pela razão, por isso nós decidimos amar alguém. Haja paixão ou não, haja emoção ou não. O amor deve reger e governar os sentimentos. O problema é que a paixão, quando ela está muito forte, ela abafa o amor. Daí a gente não sabe direito o que está sentindo e não consegue tomar decisões sábias. É por isso que é aconselhável levar um namoro devagar, aos poucos, sem afobamento, porque um sentimento forte de paixão tem a durabilidade de 3 meses a 1 ano no máximo. E baseados em paixão, nós não podemos decidir sabiamente. Portanto, é muito saudável que você tome as suas decisões mais sérias no relacionamento só depois de uns 14 meses de namoro, certo? Na sociedade que nós vivemos, falar em ter sexo com o namorado parece ser algo tão óbvio quanto mastigar antes de engolir. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. O que parece que é todo mundo que está fazendo, talvez não seja. A realidade é que muitos estão fazendo, mas não todo mundo. Assim como você se abriu para mim, para contar sobre a sua intimidade, muitos outros jovens o fazem também. Portanto, eu posso lhe dizer que atualmente eu conheço muitos jovens de todas as idades, entre 12 e 30 anos, que também estão lutando para continuarem puros até o casamento. Você é uma joia muito preciosa. Quantos rapazes gostariam de encontrar uma esposa tão virtuosa como uma pessoa que se encontra em você? Enquanto você é virgem, a pressão dos rapazes para possuir você sexualmente é muito maior porque eles querem ter o gostinho de desfrutar da sua virgindade. Depois que você se entregar, você não vai ser mais tão valorizado assim. Porque daí você vai ter banalizado a sua identidade sexual se tornando igual à maioria. Daí não tem mais volta. Olha, desde que eu era adolescente, quando eu comecei a namorar, com meus 14 anos de idade, a pressão para transar com a namorada era muito grande também. Isso não é novidade. Aliás, a década de maior liberação e pressão sexual foi a de 70, bem anterior a mim também, né? Época em que não havia uma ameaça tão grande como a AIDS, por exemplo. Mas eu tomei por princípio nunca desrespeitar uma moça. Namorei muito, eu não era pastor, era um jovem como todos os demais, né? Eu tinha uma diferença, eu queria me manter puro. Minhas mãos não ousavam ter o hábito de tocar o seio ou a coxa de uma namorada. Nunca deixei que me tocasse intimamente. Pensava que, como eu gostaria que um rapaz respeitasse a minha irmã, ao namorar com ela, eu também respeitaria a irmã dos outros. E aos 27 anos eu encontrei uma moça à minha altura. Não que as outras fossem depravadas, mas nós tínhamos outras incompatibilidades. E essa moça que eu encontrei, ela também pensava da mesma forma, tinha a mesma idade, e 2 anos depois nós nos casamos. Virgens. Não precisamos provar isso para ninguém. É uma felicidade para nós. Não tem como descrever, sabe? Eu não estou dizendo que quem se casa sem ser virgem não pode mais ser feliz, mas eu afirmo para você que não terá uma felicidade tão grande como a que poderia ter se a história tivesse sido diferente. Dificilmente conseguirá enxergar o sexo de maneira tão pura e santa, sem lembranças passadas negativas. E por esse presente eu sou muito grato a Deus.
Sabe por que eu tive uma história assim? Porque eu decidi amar a quem eu namorava. Amor é justamente isso. Um rapaz realmente equilibrado em ter um relacionamento sadio, maduro e duradouro, vai olhar para você e pensar assim, ó, eu amo tanto essa garota que eu não quero fazê-la infeliz tocando aonde ela não quer ser tocada. Agora, exigir sexo de alguém que não quer fazer isso é um ato egoísta, é querer satisfazer somente as suas próprias paixões sem considerar a infelicidade que o outro vai passar. É ser imaturo e desumano. O amor tudo espera. Amiga, por favor, não se entregue. Compensa esperar. Ainda existem rapazes que pensam assim. É por serem tão valiosos que eles são raros. Então, demora um pouquinho encontrá-los, mas você vai encontrar, porque Deus recompensa quem é fiel a Ele. Ele pode parecer tardar, mas ele não falha. E o silêncio dele é porque ele está trabalhando por você, tá? Aliás, como homem, eu quero lhe confessar uma coisa. O homem vê a mulher de duas formas. Para ele, uma coisa é querer ter sexo, outra coisa é querer ter compromisso. Eu sei que é difícil para você que é mulher entender isso, porque para você uma coisa está ligada à outra, o que realmente está certo. Mas o homem pensa assim, ó, quero ter sexo. Daí ele procura ter sexo com quem aparecer na frente. E subconscientemente para ele, essa é uma pessoa barata, um objeto que ele usou. Daí ele pensa de outra forma, quero ter compromisso duradouro. Então você acha que ele vai querer ter uma pessoa barata? Claro que não. É por isso que muitos rapazes transam com tantas namoradas e depois querem casar com uma moça virgem. Porque como é que ele vai confiar numa moça que se entregou a ele violando os princípios que ele tinha e que ela não vai se entregar a outro homem quando eles forem casados? Isso é algo para você pensar também. Você acha que um homem que não teve princípios para respeitar a sua vontade de casar virgem vai ter princípios para respeitar a sua vontade de se manterem fiéis quando vocês forem casados? Você me contou sobre esse rapaz que namorou, dizendo que ele já foi casado, está separado, é evangélico e quer violar a própria fé dele, tendo sexo extraconjugal com você. Esse homem, eu pergunto, ele não tem valores? Se ele é tão amoroso, tão bom, tão homem, por que ele não foi capaz de manter o relacionamento anterior dele? Se a culpa foi dele, então ele não é uma ameaça para você também? E se a culpa foi da mulher dele, ele não foi homem suficiente para conquistar e mantê-la? Se ele quer mudar, por que ele não muda demonstrando isso no atual namoro? Sinceramente, eu quero lhe pedir uma coisa. Encaminhe esse vídeo para ele assistir, porque eu acho que ele precisa mudar também. Embora ele esteja tão na negativa, ele pode mudar. Mas ele tem que provar isso para você ao longo de um bom tempo. Porque impor seus limites não é um direito somente seu. É uma conquista do respeito do seu parceiro para toda a sua vida. O homem que quer casar com você saberá que você é uma mulher de valores e limites e que deverá respeitar você por toda a vida. Eu quero te contar uma. Eu estava aconselhando um casal que estava se divorciando e eles eram casados há 25 anos num relacionamento que em suas aparências só mostrava perfeição. Praticamente ninguém sabia o motivo da separação. Eram cristãos. Mas sabe por que eles estavam separando? Porque o cara queria ter sexo com a esposa de todas as formas. Sexo oral, sexo anal, troca de parceiro, sexo filmado, sexo assistido, pornografia. E essa bestialidade dele foi se manifestando aos poucos até que chegou a um ponto insustentável. Um homem de 45 anos de idade, nunca traiu a mulher, mas também não conseguia respeitá-la. E ela não entendia o porquê. Até que no aconselhamento eu ajudei ela a entender o porquê. Quando eles eram dois adolescentes que namoravam, eles não respeitaram os limites e se entregaram uns aos outros. E aquela incontinência sexual dele foi crescendo cada vez mais. Eles casaram, tiveram filhos, mas aquela incontinência sexual latente foi sendo alimentada, revelada, até chegar ao ponto que chegou. E tudo poderia ter sido evitado se eles tivessem se autoeducado desde o princípio. Entende? Quando um homem acha que está sendo muito homem ao não esperar a hora e o momento certo para ter sexo, na verdade ele está sendo um fraco, incontinente, imaturo, que não sabe esperar. Tão fraco que não consegue dominar as suas próprias paixões e nem amar ao próximo como gostaria de ser amado, ou como gostaria que sua mãe e suas irmãs fossem amadas. Certo? Mas aí você pode perguntar, como é que eu posso encontrar um homem que não seja assim tão banal como a maioria? Será que existe? E eu lhe respondo, existe sim. Ainda há homens de valor, de verdade, de compromisso, mesmo que não sejam virgens, mas que mudaram para um comportamento mais sano. Uma coisa você precisa analisar, que é o perfil dos seus namorados que você tem tido. Veja, esse último com quem você namorou era casado. Por que não continuou casado? Separado. Será que ele é responsável? Qual é o padrão das outras pessoas que ele namorou? Será que não está na hora de você também mudar o padrão das pessoas com quem você tem namorado? Escolha outro padrão de namorados. Você tem uma grande virtude, que é reconhecer a sua fraqueza. E realmente a fraqueza espiritual pode nos levar a decisões e ações indesejadas. E aí, o que você deve perguntar-se é, como é que eu posso me fortalecer espiritualmente?
Minha querida, só tem um segredo, e ele é tão óbvio quanto também difícil de cumprir, mas se você for determinada, você vai conseguir observar uma palavra chamada comunhão. E isso e nada mais vai lhe levantar. Então levante-se de madrugada, saia a orar, leia pelo menos 3 capítulos da Bíblia por dia, cante de louvores diariamente, tenha diariamente um lugar e um tempo especiais para fazer isso, e assim você vai vencer. Mas também busque aconselhamentos, orientação, boas companhias, boas leituras, né? Leia bons livros sobre o assunto, como por exemplo o livro Namoro Completo, de Nancy Van Pelt, da Casa Publicadora Brasileira. Né? Infelizmente, eu sei que tem muitas pessoas que também estão na sua situação, todo mundo perde a virgindade tão rápido, mas mesmo que você talvez já tenha se entregado, você pode dar uma viravolta na sua vida e recomeçar. Existem muitos que, embora são virgens, não sejam puros, né? Mas quem não é virgem pode tornar-se puro, e será apenas dessa maneira que vai conseguir o céu para ver a Jesus. Portanto, relacione-se com Jesus, permita que Ele purifique você, continue sendo uma moça de Jesus. Eu vou continuar orando por você, e não se esqueça das palavras bíblicas. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.